Aleluia! Alleluia. Estamos na Itália, Siamo in Italia, Modena. Modena. Aleluia! Alleluia. Quem diria que Itália hoje Chi direbbe in Italia oggi pode estar na frente da obra da Europa? Amém! può essere anche avanti nell'opera d'Europa. Nós agradecemos o Senhor por tudo que Ele fez aqui na Europa. Ringraziamo il Signore per tutto ciò che Lui ha fatto qui in Europa. Começamos de uma forma muito tímida, Abbiamo cominciato in un modo molto semplice, mas graças a Deus o Senhor foi nos suprindo. ma grazie al Signore il Signore ci ha fortificato. ogni giorno. Ainda somos poucos e de poucos trabalhadores, Ancora siamo pochi lavoratori, mas já se ouve a voz do Senhor nas ruas, ma si ascolta la voce del Signore nelle strade, através da comportagem, per mezzo del colportaggio, através das orações, per mezzo delle preghiere, com a palavra profética. tramite la parola E profetica. o Senhor tem feito o trabalho aqui na Europa. Il Signore ha fatto un lavoro qui in Europa. Nós acreditamos que depois dessa nova fase, Noi crediamo che dopo questa fase o Senhor irá conquistar de uma maneira mais rápida esse il continente. Signore conquisterà più velocemente questo continente. Ainda que sejamos poucos, mas nós vamos agregar muito mais trabalhadores. Anche se adesso siamo in pochi, sicuramente si aggiungeranno più lavoratori. Nós, na conferência em Torres Vedras, nós abordamos Gálatas capítulo 5. Noi nella conferenza in Torres Vedras abbiamo parlato di Galati capitolo 5. Nós abordamos versículos de 13 até 17. Abbiamo visto versi dal Não, 3 até al 18, até 17, 18. fino al 18. E nós, ali diz, eu vou ler aqui, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Versicolo 13. 13. Dice, voi infatti fratelli siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dagli altri. Por esses 3 versículos, conseguimos perceber que aqui tem 2 fontes de conduta. Da questi 3 versetti abbiamo riassunto che ci sono 2 condotte. Uma é para aqueles que foram chamados à liberdade. Una per coloro che sono stati chiamati a libertà. E Paulo alerta para não usar da liberdade ocasião para viver na carne. Ma Paolo ci allerta che non dobbiamo utilizzare la libertà per dare occasione alla carne. Então existe uma possibilidade de viver na carne, outra possibilidade de viver na liberdade do espírito. Quindi c'è una possibilità di vivere nella carne e un'altra possibilità di vivere nello spirito. Então quem optar por viver na carne, Chi decide di vivere nella carne irá para um tipo de conduta. avrà un tipo di modo di vivere. E quem viver na liberdade do espírito, haverá outro tipo de conduta. Ma chi vivrà nella libertà dello spirito avrà un altro tipo di condotta. Então aqui Paulo disse para sermos servos uns dos outros pelo amor. Ma Paolo dice che dobbiamo essere servi gli uni degli altri
per amore. E no versículo 14 fala: toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Il verso 14 dice, tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Isso quer dizer que existe uma possibilidade de viver pela lei. Quindi vuol dire che c'è una possibilità di vivere per la legge. E se alguém vive pelo Espírito, pela liberdade do Espírito, o produto final é o amor. Ma se qualcuno vive tramite la libertà dello spirito, il frutto finale sarà l'amore. Mas se viver pela carne e se viver pela lei através da carne, o produto final é o versículo 15. Ma se vive tramite la carne, il prodotto finale sarà il verso 15. Isto é, vós vos mordeis e devorais uns aos outros. Cioè, vi mordete e vi divorate a vicenda. E serão todos mutuamente destruídos. E saranno tutti insieme consumati. Isso mostra-nos que quando Deus criou o homem, Questo mostra che quando Dio ha creato o l'uomo, desejo de Deus é dar a sua vida para o homem. il desiderio di Dio era dare la sua vita all'uomo. E quem viver pela vida de Deus, vive pelo amor de Deus. Ma chi vive per la vita di Dio vive per l'amore. Porque o amor é a natureza de Deus. Perché l'amore è la natura di Dio. E se o homem preferir viver fora da vida de Deus, Se l'uomo preferisce vivere fuori dalla vita di Dio, não há uma segunda alternativa senão viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. non ci sarà un altro cammino, ma vivere per l'albero della conoscenza del bene e del male. A árvore do conhecimento do bem e do mal, existe uma coisa atraente, né, que leva você a ser como Deus, aquele que conhece o que é bem, o que é mal. C'è qualcosa attraente nell'albero della conoscenza del bene e del male che ti porta a voler vivere come Dio. No entanto, é mero engano, engodo, Ma è un inganno, porque você sabe discernir o que é bem, o que é mal, perché cominci a discernere ciò che è bene e male, porém não tem poder de viver o bem e sim o mal. ma non hai la potenza di vivere per il bene e sì per il male. Por isso que quando Deus criou o homem, voltamos lá para Gênesis capítulo 1. Torniamo a Genesi capitolo 1. Quando Deus criou o homem, ele deixou claro qual é a missão do homem na terra. Quando Dio ha creato l'uomo, ha lasciato chiaro la missione dell'uomo sulla terra. Versículo 26. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza Tenha ele domínio. e abbia dominio. Ele foi criado para dominar, para governar a terra. Lui è stato creato per dominare, per governare la terra. Por isso ele criou criou o homem à imagem de Deus. Perciò lui ha creato l'uomo secondo la sua immagine e somiglianza. Isso significa que o homem foi criado para dominar a terra por Deus. Ciò significa che l'uomo è stato creato per dominare la terra per Dio. Versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Verso 28 dice, e Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Então, para o homem poder executar a missão que Deus deu a ele de dominar a terra, ele precisava da bênção de Deus. L'uomo per fare questo compito di Dio aveva bisogno della benedizione di Dio. Deus o abençoou, daí, como consequência, o homem se multiplicou,
se multiplicaria na terra, encheria a terra, sujeitaria a terra. Da quella benedizione l'uomo sarebbe fruttifero e si moltiplicherebbe e riempirebbe tutta la terra. Então, Deus deseja governar a terra por meio do homem. Quindi Dio desidera governare la terra tramite l'uomo. E Gênesis 2, versículo 7, da maneira como Deus criou o homem, deixa mais claro ainda. Genesi capitolo 2 verso 7 Esse é o propósito. ci mostra più chiaro. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della e terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. gli soffiò nelle narici un alito di vita E o homem passou a ser alma vivente. e l'uomo divenne un'anima vivente. Então o homem esse corpo nosso foi criado do pó da terra. Quindi questo nostro corpo è stato creato dalla polvere della terra, No entanto, ainda era boneco inerte sem vida. ma era anche, a quel momento, era solo un pupazzo, senza vita. Deus nos deu esse corpo com o mesmo material da terra, Il Signore ci ha dato questo corpo dallo stesso materiale della terra, para o homem poder viver na terra, perché l'uomo potesse vivere sulla terra, para dominar a terra. per dominare la terra. No entanto, a criação do homem, propriamente dita, veio do sopro do Deus eterno. Ma possiamo dire che la creazione stessa venne dal soffio dell'Eterno. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Gli soffiò nelle narici un alito di vita E o homem passou a ser alma vivente. e l'uomo divenne un'anima vivente. Porque o homem precisa ter a alma? Perché l'uomo ha bisogno di un'anima? Porque Deus quer criar cada indivíduo tendo a sua própria personalidade. Perché vuole creare ognuno secondo una propria personalità. Nós somos diferentes do outro. Noi siamo diversi gli uni dagli altri. E cada tem a sua impressão digital diferente. Ognuno ha la sua propria stampa diversa. Mesmo dois gêmeos idênticos ainda são diferentes. Anche se sono due gemelli, sono diversi. Porque Deus respeita a individualidade e a personalidade de cada de nós. Perché Dio rispetta la individualità e la personalità di ognuno di noi. Mas Deus deseja, mas o centro, o ponto por onde Deus passa a dominar o homem é o espírito humano. Ma il punto da dove Dio governerà l'uomo è dallo spirito. Então esse sopro de Deus quando entrou naquele boneco de barro, Quindi quando quel soffio è entrato in quel pupazzo di terra, formou o espírito do homem. formò lo spirito dell'uomo. Talvez você pode dizer, como posso afirmar isso? Magari tu dici, come posso affermare questo? Isso está em Provérbios 20, 27. Quello lo troviamo in Proverbi 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Lo spirito dell'uomo è una lucerna del Signore. Essa palavra espírito do homem é a mesma palavra hebraica para o fôlego de vida de Gênesis 2:7. Questa parola spirito è la stessa parola ebraica di Genesi 2,7. Isto é, quando Deus soprou o seu fôlego de vida ao homem, Quindi quando Dio ha soffiato questo alito di vita nell'uomo, e formou o espírito do homem. formò lo spirito dell'uomo. E o espírito do homem foi formado justamente para contactar Deus. E quello spirito è stato formato propriamente per contattare Dio E para receber Deus. e per ricevere Dio. E o espírito do homem é para contactar Deus, receber Deus, para que Deus possa dominar a sua alma. Lo spirito dell'uomo è per contattare l'uomo, per ricevere Dio e perché l'uomo possa governare tramite la sua anima. Por isso que o espírito do homem e a alma do homem não são feitos da matéria dessa terra. Perciò l'anima e lo spirito dell'uomo non sono fatti col materiale della terra. Nosso espírito, nossa alma foram feitos pelo
fôlego do Deus vivo. Il nostro spirito e la nostra anima è stato creato dal soffio di Dio. Quando este corpo, que é feito do pó da terra, morrer, Quando questo corpo è fatto della polvere della terra morirà, o nosso espírito e alma não morrem, il nostro spirito e la nostra anima non moriranno, porque foram feitos pelo fôlego do Deus eterno. perché sono stati creati dal soffio del Dio eterno. Nós podemos ver isso em Eclesiastes 3. Noi possiamo vedere questo in Ecclesiaste capitolo 3. Todos acharam? Avete trovato? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Dice, o Signore Gesù. 3:11. 3:11. 3:11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, Egli ha perfino messo nel loro cuore il pensiero dell'eternità, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. O homem não sabe mais, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Dio ha messo l'eternità nel cuore dell'uomo. Por que coração? Perché il cuore? Coração é formado pelo espírito mais a alma do homem. Il cuore è stato formato dallo spirito più l'anima dell'uomo. Então, tanto o espírito do homem quanto a alma do homem formam a eternidade que Deus pôs no nosso coração. Sia lo spirito che l'anima formano l'eternità che Dio ha messo nel cuore. Então, dia nosso corpo morre, Quindi un giorno il nostro corpo muore, mas o nosso espírito e alma não morrerão. ma lo spirito e l'anima non moriranno. Está no último capítulo de Eclesiastes, Nell'ultimo capitolo di Ecclesiaste, capítulo 12, capitolo 12, versículo 7. verso 7. Acharam? Avete trovato? E o pó volte à terra como o era. Todos acharam? 7. Quando morre o nosso corpo, 12? é Capitolo 12. Eclesiastes Sim. 12. Né? Achou? Sì. Eclesiastes 12, versículo 7. Tá certo? 12, 7, mas in italiano è differente. Não é? No 7? No italiano é diferente? In italiano? Tá igual, né? Sta ahí? Prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. E o pó, né, o nosso corpo é feito do pó da terra, quando nós morrermos, volta ao pó da terra. Il nostro corpo che è stato creato dalla polvere della terra, quando morirà, tornerà alla terra. Mas o nosso espírito vai voltar para Deus, Ma il nostro spirito tornerà a Dio. que o deu. Chi lo ha dato? Foi Ele quem deu para nós o espírito do homem. È Lui che ha dato a noi lo spirito dell'uomo. Por isso, irmãos, Deus preparou o homem para receber Deus dentro de nós. Perciò Dio ha preparato lo spirito per noi ricevere Dio dentro di noi. Nós somos feitos como esse copo. Noi siamo stati creati come questo bicchiere. Nosso espírito e alma formam o coração. Il nostro spirito e l'anima formano il cuore. Esse coração é um vaso Questo cuore è un bicchiere e Deus é espírito. e Dio è spirito. E como nós temos o espírito feito do fôlego de vida, E come il nostro spirito è stato fatto dal soffio di vita, é mesmo material de Deus. è lo stesso materiale di Dio. Então Deus pode, o homem pode receber Deus. Quindi Dio può, l'uomo può ricevere Dio. O homem é a única criatura que tem essa capacidade de receber Deus dentro. L'uomo è l'unica creatura che ha questa capacità di ricevere Dio. Por isso, irmãos, o homem foi feito
exatamente para receber Deus. Perciò, fratelli, l'uomo è stato creato giustamente per ricevere Dio. O homem é a criatura, eu não sei se for usar um termo americano, seria o homem foi feito customizado para receber Deus para dentro de si. Utilizzerò una parola americanizzata. L'uomo è stato creato customizzato per ricevere Dio. Sabe como né? A palavra custom, né? Sa- Palavra feitos, custom significa feito na medida, né? Na medida do que o cliente pede, não é isso? la parola custom vuol dire fatto secondo la misura che il cliente chiede. Então, o homem foi feito exatamente para receber Deus. Quindi l'uomo è stato creato esattamente per ricevere Dio. Para quê? Perché? Para que Deus possa viver dentro do homem. Perché Dio possa vivere dentro l'uomo. O homem é a única criatura capaz de receber Deus e Deus viver nele. L'uomo è l'unica creatura che può ricevere Dio e Dio può abitare in lui. Por isso, Deus quer dar a sua vida para o homem. Perciò Dio vuole dare la sua vita all'uomo. Por isso, quando ele criou o homem, versículo 7, no versículo 8, capítulo 2, Gênesis, versículo 8, ele já mostra, ele já prepara o ambiente para o homem poder sobreviver. Perciò Genesi capitolo 2 verso 8 mostra come prepara l'ambiente perché l'uomo possa sopravvivere. Porque no versículo 7, né, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Perché nel verso 7 dice che Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. E imediatamente o versículo 8 mostra que Deus plantou um jardim no Éden. Ma poi dopo dice che Dio piantò un giardino in Eden, Na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia criado, ad est, formado. e pose l'uomo che aveva formato. Então, o objetivo, né? Quando Deus criou isso com o homem com o objetivo de receber Deus, imediatamente Deus se preocupa com a nossa sobrevivência física. Quindi l'obiettivo di Dio dopo aver creato l'uomo, anche lui si è preoccupato per la nostra sopravvivenza. Ele colocou o homem no jardim. Lui ha messo l'uomo nel giardino E nesse jardim ele fez brotar, versículo 9, toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Poi dopo dice che nel giardino fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli. Então, Deus se preocupa primeiramente com a nossa necessidade imediata, básica, Quindi Dio si preoccupa innanzitutto per il nostro bisogno que é, basilari, a nossa necessidade básica da sobrevivência desse corpo feito do pó da terra. e per i nostri bisogni basilari per questo corpo fatto dalla terra. Nós saímos hoje de manhã Oggi siamo usciti stamattina como é que chama lá? Brecha. Hã? Saímos de onde? di Garda, lago di Eh? Garda, lago di Garda, Lago de Garda. Lago né? de Garda. E nós marcamos aqui para chegar aqui já, né? E nós, antes de sair, nós tomamos café da manhã. Stamattina quando siamo usciti dal lago di Garda abbiamo fatto colazione. E o homem precisa primeiro se preocupar com a sua sobrevivência física. L'uomo ha bisogno di preoccuparsi prima per la sua sopravvivenza Assim fisica. que acorda, come alguma coisa, toma um café, E si sveglia, mangia qualcosa, prende un caffè, nós viemos para a reunião siamo venuti alla riunione e já está programado o almoço, e già è in programmazione il pranzo. né, amigo? Está Amigo. programado o almoço, È né? stato già programmato il pranzo. Depois do almoço, nós temos outra programação, já está pensando na janta, no jantar. Dopo la programmazione, dopo il pranzo, stiamo programmando la cena. Nós, o homem vive para comer. L'uomo vive per mangiare, O homem vive para beber, comer, beber, né? L'uomo- É a sobrevivência do homem. è la sopravvivenza dell'uomo, mangiare, bere, mangiare, bere.
Às vezes eu penso, por que o homem é tão complicado? Acaba de comer, já tem que pensar na próxima. Non so perché l'uomo è così complicato. Hai appena finito di mangiare e stai pensando al prossimo. Assim é para sobrevivência do corpo La aqui do homem. sopravvivenza del corpo. Mas não exagere, tá? Ma non dobbiamo esagerare però, Os quilos vão aumentando, né? perché i chili aumentano. Mas o homem não foi feito só para alimento físico. Ma l'uomo non è stato creato solo per l'alimentazione fisica. Esse alimento físico é para a sobrevivência do corpo. Questa alimentazione fisica è per la sopravvivenza del corpo. Mas a sobrevivência do corpo é para o propósito de Deus. Ma la sopravvivenza è per il proposito di Dio. Deus criou o homem, é para o homem viver para Deus. Dio ha creato l'uomo perché l'uomo possa vivere per Dio. Só que muitos pararam nessa etapa. Solo che molti si sono fermati in quella tappa. Só se preocupam com a sobrevivência. Solo si preoccupano per la sua sopravvivenza. Trabalha, come, bebe, morre, né? Lavora, E mangia, nada. beve e muore. Não leva nada. E non porta niente. Não, a nossa sobrevivência é para fazer a vontade de La Deus. nostra sopravvivenza è per fare la volontà di Dio. A nossa sobrevivência é para Deus viver em nós e dominar a terra por meio de nós. La nostra sopravvivenza è perché Dio possa abitare in noi e fare la volontà di Dio. E por isso ele também fez brotar a árvore da vida no meio do jardim. Per questo lui ha anche fatto spuntare dal suolo l'albero della vita. No meio significa é o ponto central do propósito de Deus. In mezzo vuol dire nel punto centrale del proposito di Dio. O homem precisa atentar para a árvore que está no meio do jardim. L'uomo ha bisogno di puntare in mezzo al giardino, Que é a árvore da vida. che è l'albero della vita. Deus quer que o homem receba Deus como vida. Dio ha bisogno che l'uomo riceva a Dio come vita. Por isso ele criou o homem como um vaso, Per questo ha creato l'uomo come un para bicchiere, que Deus possa entrar nele como vida. perché Dio possa entrare dentro di lui come vita. E Deus não é só uma vez, é continuamente recebendo Deus como vida. E non è solo una volta, lui deve continuare a ricevere Dio come vita. E Deus então passa a dominar o homem Quindi Dio così passa a governare l'uomo pela vida, tramite la vita, não é pelas regras, ma non sono per le regole, não é regra de conduta, non è una regola di condotta, mas é pela vida. ma tramite la vita. Ele vai governar o homem pela vida. Lui governerà l'uomo per mezzo della vita E através do homem ele vai governar a terra. e per mezzo dell'uomo lui governerà la terra. Ele vai fazer a sua vontade Lui farà così la sua volontà aqui na terra. qui sulla terra. E assim que Deus fez o homem para isso. È così che Dio ha fatto l'uomo per questo. Mas como Deus ele é muito grande, Ma come Dio è così grande, ele não tem um coração estreito. lui non ha un cuore stretto, Ele quis dar para o homem o direito de escolha. lui ha voluto dare all'uomo il diritto di scelta. Então, no meio do jardim, ele plantou a árvore da vida, Ma in mezzo al giardino lui ha piantato l'albero della vita, mas ele também mostrou que também existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. ma ha fatto vedere che c'era anche l'albero della conoscenza del bene e del male. Cabe ao homem escolher Deus como vida ou o homem prefere conhecimento para viver sem Deus. L'uomo deve scegliere a Dio come vita o la conoscenza del bene e del male senza Dio. O homem tem a liberdade de escolher, L'uomo ha la libertà di scelta, mas Deus deixa claro para o homem o que não escolher. ma è chiaro per l'uomo che l'uomo deve scegliere. Versículo 16 e 17 ainda do capítulo 2 de Gênesis. Verso 16 e 17 di Genesi capitolo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. E l'Eterno Morrerás.
E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo, mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Mas uma tragédia começou na humanidade, na história da È humanidade. stata una tragedia, l'inizio della storia dell'umanità. Gênesis capítulo 3, o inimigo de Deus, Satanás, veio em forma de uma serpente In Genesi capitolo 3, il nemico di Dio, Satana, è venuto come una serpente, in forma di serpente, e veio para iludir, enganar Eva. e venne per ingannare Eva. Primeiro, pergunta, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Prima ha fatto una domanda, è proprio così che Dio dice di non mangiare di nessun albero del giardino? Se o homem não pode comer de toda árvore do jardim, nem sobreviveria. Se l'uomo non potesse mangiare degli alberi del giardino, non potrebbe sopravvivere. Porque Deus deu toda sorte de árvore para o homem poder comer, Perché Dio, se alimentar. perché Dio ha dato tutti gli alberi perché l'uomo si potesse nutrire, E a alimentare. serpente sabia disso, fez essa pergunta só para tirar o homem da simplicidade que ele tinha para com Deus. Il serpente sapeva quello, ma ha fatto quella domanda per tirar via l'uomo la semplicità riguardo Dio. E a mulher inocentemente respondeu: não, o Senhor falou que do fruto das árvores do jardim podemos comer. No, la donna ha detto semplicemente no, da tutti gli alberi del giardino possiamo mangiare. Só Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dio ha detto solo di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Aí, como deu essa brecha, a serpente envenenou, injetou veneno. E come ha lasciato quella breccia, il serpente ha iniettato quel veleno. E a serpente disse para a mulher: é certo que não morrereis se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Il serpente ha detto, non morirete se mangiate dell'albero della conoscenza del Co- bene e del male. Como tivesse feito de Deus mentiroso. È come si dicesse Dio è bugiardo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, Dice, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno. e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. É uma coisa muito atraente. È una cosa molto attraente. O homem poder ser como Deus. L'uomo possa essere come Dio. Logo, o homem não precisaria depender tanto de Deus. Quindi così l'uomo non avrebbe bisogno di dipendere da Dio. Quando enfrentarmos algum problema muito grande, a gente consulta Deus. Se ci fosse qualche problema grande, devi chiedere a Dio. E quando são coisas cotidianas, o homem pode viver sem Deus. Ah, ma quando ci sono cose quotidiane, puoi vivere senza Dio. Por isso que tem esse conceito, Deus é muito ocupado, eu vou viver sem Deus, mas um dia, quando tiver uma necessidade grande, eu faço uma consulta a Deus. Perciò c'è anche oggi questo pensiero, io non posso disturbare Dio con le mie cose, ma in ogni cosa semplice, sì, penserò a Dio. Eu estava conversando com Alexandre no caminho, né, que eu conheço alguns irmãos, né, eu falei especificamente de um irmão, muito tempo atrás, lá em São Paulo, que geralmente não era muito assíduo nas reuniões, mas quando ele tem algum problema, ele vem para as reuniões. Io parlavo stamattina con il fratello Alexander e mi stavo ricordando di un fratello in San Paolo che lui non veniva spesso alle riunioni, ma quando stava male veniva. Quando tem uma doença, Se c'è una malattia, vem para a reunião de oração que ele nunca aparecia. quando aveva una malattia, veniva agli incontri di preghiera e non Irmãos, veniva mai. Por favor, orem por mim. E diceva, vi prego, pregate per me. Quando o negócio dele não vai bem, Quando la sua impresa non andava bene, passa necessidades, passava delle necessità,
ele vem para a reunião assiduamente lui veniva alle e riunioni pede ajuda para os irmãos e orarem por ele. e chiedeva aiuto ai fratelli per pregare per lui. Irmão, Deus não serve para isso, não é para isso. Dio non è per quello, non serve a quello. Deus quer que você receba ele como vida. Dio vuole che tu riceva a lui come vita E ele passa a suprir você em todas as suas necessidades. lui passa a fornirti in ogni tuo bisogno E ele ser o Senhor da sua vida. e lui diventa il Signore della tua vita. Até nas coisas cotidianas, você depende dele. Anche nelle cose quotidiane dipendi da lui. Eu estou falando, parece coisa de crianças. Quello che sto parlando sembra una cosa per i bambini, Mas quando nós levamos irmãos responsáveis das igrejas ainda no Brasil para o PAC, para serem aperfeiçoados, ma quando noi abbiamo portato i fratelli responsabili delle chiese del Brasile al PAC, eles percebem que na rua a sua habilidade não funciona. loro percepiscono che per le strade le loro abilità non funzionano. Até a oração que eles sabem fazer bem na igreja, Anche le loro preghiere che facevano benissimo nella chiesa, eles sabem orientar bem os casais da igreja. loro sanno guidare bene le coppie nella chiesa. Ele dá instruções para os jovens. Loro ammaestrano bene i giovani. Mas quando encontra alguém na rua que não sabe nem quem ele é, Ma quando trovano qualcuno per le strade che non sanno chi sono posso orar por você? e chiedono posso pregare per te? Pode. Poi sì. Eu estou com muito problema no casamento. Io mi trovo con tanti problemi nel mio matrimonio. Aí esse irmão responsável puxa todo o arquivo da sua sabedoria de ter, né, de cuidar muito dos casais e faz uma oração e Quindi, faz uma mensagem. Quando quel fratello responsabile ascolta quella domanda, lui prende dal suo archivio tutta la sua conoscenza ed esperienza e comincia a fare una preghiera lunghissima. E nada funciona. E non funziona niente. Aí chega um irmãozinho, uma irmãzinha que é líder da equipe. Irmão, tente usar a palavra da imersão. Ma quando viene una sorellina che è una caposquadra, dice al fratello, Seja, devi pregare con la parola della immersione. seja simples, use a palavra profética e ore. Sii semplice, usa la parola profetica e prega. No começo ele fica meio, né, desconfiado. All'inizio lui resta così mezzo sconforto con quella parola. Mas como a sua experiência não funciona na rua, ele é obrigado a usar. Ma come nelle strade non funziona la sua esperienza, lui passa a praticare. Aí funciona. E comincia a funzionare. César foi no pacto. Lo stesso è dato al PAC. Ele sabe do que eu estou falando. Lui Não é sa di ciò che sto parlando, Aquela experiência toda não funciona na rua. perché tutta quella esperienza non funziona più. Ele precisou de uma irmã que tem idade de ser neta dele. E lui stava con una sorellina che sembra la sua nipote. Irmão, use a palavra da imersão. Le ha detto, fratello, devi usare la parola dell'immersione. Aí funciona. E funziona. Mas é muito complicado. A gente depender todo o tempo do Senhor. É muito complicado. Ma è molto complicato dipendere completamente dal Signore. Porque é mais fácil a gente usar da nossa habilidade, não é mais fácil? È più facile usare la nostra abilità. E tem que parar. Oh, Senhor Jesus, não está funcionando. Senhor Jesus, Ti devi o que eu fermare. faço? Né? Ti devi fermare. Oh Signore Gesù, questo non funziona, che faccio? Os colportores passam todo o tempo assim. I colportori passano tutto Non è? il tempo così. Non è vero? Todo o tempo tem que depender da árvore da vida. Ogni momento devono dipendere dall'albero della vita. Sair um pouco da árvore da vida dependendo da sua própria habilidade não funciona. Se loro escono anche un po' dall'albero della vita per usare le proprie capacità, non funziona. Mas é muito tentador usar a sua habilidade. Muito tentador. Ma loro sono tentati a usare la propria abilità, la propria capacità. Ô Senhor, me deixa usar minha habilidade de vez em quando, não ficar todo o tempo ali, né? Eu tenho que me concentrar, fazer imersão, né? Dice, oh Signore, ma ogni tanto fammi usare la mia capacità, Signore, per non usare tutto il tempo la immersione. Ó Senhor Jesus. Oh Signore Gesù.
Então, o que aconteceu? O homem então comeu, a mulher comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu para o seu marido. Quindi la donna ha mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male e ha dato a mangiare a suo marito. E Romanos 5, E Romani, qual capitolo versículo? Cadê os 5, adolescentes? Capítulo 5, Romani 5, versículo verso 12. 12. Que diz: Cosa dice? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Per un solo Vamos uomo là, è vamos entrato là, il peccato nel mondo. Vamos facilitar o tradutor, vamos ler. Dobbiamo Romanos facilitare al 5, traduttore. 12. 5,12. Se eu falar em cor, ele pode se confundir aqui. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e pelo pecado a morte. e per mezzo del peccato la E morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos morreram. e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Então, depois que o homem desobedeceu a palavra de Deus, comeu da árvore que ele disse para não comer, Dopo che l'uomo ha mangiato e ha disubbidito, mangiando dell'albero che non doveva o mangiare, pecado entrou. il peccato è entrato. E a morte entrou, È entrata la morte e a morte reinou nesse mundo. e la morte ha regnato su questo Todo mondo. homem está debaixo do reinado da morte. Tutti gli uomini sono sotto il regno della morte. Todos nós somos escravos do pecado. Tutti noi siamo schiavi dal peccato. Por isso que no versículo 14 diz: Perciò il verso 14 dice: Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè. E todos estavam debaixo do reinado da morte. Tutti erano sotto il regno della morte. O homem deveria estar debaixo do reinado da vida, L'uomo dovrebbe essere sotto il governo della da vita, vida de Deus. della vita di Dio. Mas o homem passou a viver debaixo do reinado da Ma morte, l'uomo cominciò a vivere sotto il governo della morte, escravo do pecado. schiavo del peccato. Deus, então, no meio daquela situação miserável, Quindi Dio, in mezzo a quella situazione misera, todos eram idólatras, adoravam ídolos. tutti erano No idolatri. tempo de Abraão, Nei tempi di Abramo. Deus então chama um homem, Quindi Dio chiamò un uomo, porque esse Abraão era o único homem perché Abramo era l'unico uomo que buscava a Deus. che cercava Dio. Eu não vou voltar tudo de novo, tudo que nós já vimos. Io non tornerò di tutto ciò che già abbiamo visto. Então Abraão era o único que buscava o Deus que criou os céus e a Ma terra. Abramo era l'unico che cercava il Dio creatore del cielo e della terra. E o Deus da glória apareceu a ele. E il Dio della gloria apparve a lui. No momento que o Deus da glória apareceu a ele, ele diz: finalmente encontrei esse Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Quando il Dio della gloria apparve a lui, lui ha trovato finalmente il Dio creatore del cielo e della terra. Eu vou entregar totalmente a minha vida para ele. Ha detto io consegnerò tutta la mia vita a Eu lui. quero servi-lo, quero segui-lo Io voglio seguirlo e servirlo e obedecer a ele. e obbedirlo. Foi assim que quando Deus o chamou e disse para ele sair da sua terra, da casa do seu pai, da casa da sua parentela, para ir para uma terra que ainda iria mostrá-lo. È per quello che quando Dio lo chiamò di uscire dalla sua terra e dalla sua famiglia, sua parentela, per farlo arrivare alla terra che lui gli mostrerebbe. Essa atitude de fazer uma mudança de casa é uma situação muito séria. Questa attitudine di fare un cambiamento anche di casa è una questione molto seria. Quem já fez mudança de casa? Chi ha già cambiato di casa, ha fatto un trasloco, Cada mudança é é um trauma, não é um trauma? Trauma. ogni trasloco è un trauma. E você, para arrumar as coisas, Per organizzare tutte le cose, aí que você descobre que você comprou muita coisa que você não usa. è lì che scopri se tu hai comprato molte cose che non usi.
e você acumula coisa que você não usa. cominci ad accumulare le cose che non Nós usi. temos uma tendência acumuladores. Noi abbiamo questa tendenza di accumulare le Por isso cose. que de vez em quando é bom fazer uma mudança de casa para jogar fora tudo que acumulou Perciò- desnecessária. Perciò ogni tanto fa bene fare un trasloco per disfarsi delle cose che non ci servono. Então toda mudança é um trauma. Quindi ogni trasloco è un trauma. Deus falou para ele: sai da tua casa, vamos mudar de lugar, vamos. Dio ha parlato a lui, esci dalla tua casa, dai, cambiamo la tua casa, Ele não facciamo un trasloco. perguntou, ele não perguntou, ele não pensou duas vezes. Lui non ha pensato due volte. Abraão disse: sim, vamos sair. Abramo ha detto sì, andiamo. Por isso, irmãos, por isso que Abraão viveu o resto da sua vida em tendas. Perciò Abramo ha vissuto tutta la sua vita nelle tende. Não precisa fazer mudanças No, no. assim tão difícil, né? Non aveva bisogno di fare traslochi così complicati. Hebreus capítulo 11 fala que ele viveu em tendas com Isaac e Jacó. Ebrei capitolo 11 dice che lui abitava nelle tende insieme ad Isacco e Giacobbe. Assim é mais fácil seguir ao Deus verdadeiro. Così era più facile di seguire al Dio veritiero. E dessa forma, irmãos, Deus pela fé que ele tinha, ele se tornou pai da fé. Quindi per la fede che lui aveva è diventato il padre della fede. Irmão, finalmente alguém creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quindi finalmente qualcuno ha creduto in Dio e quello è stato contato come giustizia. Vocês não sabem como isso é precioso. Voi non sapete quanto è prezioso. Isso deu uma esperança para Deus de novo. Quello ha dato a Dio una speranza nuovamente. Porque quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus perdeu a esperança. Perché quando l'uomo ha mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, Dio aveva perso la sua Não speranza. tem mais como o homem ter acesso à vida de Deus novamente. Non c'era come l'uomo avesse accesso un'altra volta all'albero della vita. A não ser que o homem pague a sua dívida para com a justiça de Deus. A meno che l'uomo doveva pagare per la giustizia di Porque Dio. Deus é justo. Perché Dio è giusto. E sem pagar a dívida para com a justiça de Deus, não temos como voltar para a árvore da E vida. se non si paga il debito della giustizia di Dio, non c'è modo di tornare all'albero della vita. Mas aqui na terra houve um homem Ma qui sulla terra c'è stato un uomo que creu em Deus. che ha creduto in Dio Isso lhe foi imputado para a e justiça. quello è stato imputato come giustizia. Foi o primeiro homem justificado pela fé. Fu il primo uomo giustificato dalla fede. Você vai dizer, mas antes de Cristo, como é possível? Voi chiederete, ma com'è possibile prima di É Cristo? justamente por meio dele é que viria o descendente. È proprio per mezzo di lui che verrebbe poi il discendente. Esse descendente é Cristo. Quel discendente è Cristo. Quando esse Cristo chegar, Quando Cristo arriverebbe ele morrer, e morirebbe, por que é tão importante a morte de Cristo? perché è così importante la morte di Cristo? Vocês adolescentes já pensaram por que é tão importante a morte de Cristo? Voi adolescenti avete già pensato perché è così importante la morte di Cristo? A nossa reunião do Partido Pão La nostra riunione, lo spezzare del pane, não é em memória do nascimento de Cristo. non è in memoria della nascita di Cristo. Não estamos comemorando o aniversário de Cristo, Non stiamo ricordando il compleanno di Cristo, mas nós estamos a reunião é em memória da morte de Cristo. la riunione è in memoria della morte di Cristo. Porque a morte de Cristo pagou a nossa dívida Perché la morte di Cristo ha pagato il nostro debito e abriu o caminho para ter acesso à árvore da vida. ed aprì il cammino per avere accesso all'albero della vita. Então, a cruz de Cristo é o centro, né, do plano de Deus para a salvação do homem. Quindi la croce di Cristo è il centro del piano di Dio per la salvezza dell'uomo. Se os Gálatas voltassem para praticar a lei, eles estariam jogando fora a cruz di Cristo. Se i Galati tornassero alla legge, loro sprecherebbero la morte di Cristo. Se a prática da lei pudesse pagar a dívida que o homem tem com a justiça de Deus, Se l'uomo per mezzo della legge potesse pagare il debito
della giustizia di Dio, não haveria necessidade de Cristo ter vindo aqui na terra e non morrido por avrebbe nós. bisogno di Cristo venire sulla terra e morire sulla croce. Portanto, Cristo terá morrido em vão. Quindi Cristo avrebbe morto in vano. Mas não, Ma no, Cristo veio justamente para levar aqueles que estavam sob a lei e serem conduzidos a Cristo. Cristo venne propriamente per questo, per coloro che erano sotto la legge e condurli. E Abraão foi o pai da fé, Quindi Abramo è stato il padre della fede, para beneficiar todos nós que recebemos a justificação pela fé por meio da morte de Cristo. quindi per beneficiare tutti noi che siamo stati giustificati per la fede tramite la morte di E Cristo. nós não tivemos que subir de escadaria de joelhos para poder receber perdão de Deus. Noi non abbiamo bisogno di salire delle scale inginocchiati per pagare la giustizia di Dio. Ter sofrido penitências Ah, para perdão de Deus. Aver fatto delle penitenze per ricevere il perdono di Dio. Não, basta crer. No, basta credere. Nós cremos em Jesus Noi crediamo in Gesù e essa fé nos justificou. e quella fede ci ha giustificato. Quando justificou, nós voltamos a ter acesso à árvore da vida Quando siamo stati giustificati abbiamo avuto accesso all'albero della para vita receber a vida de Deus. per ricevere la vita di Dio. E a vida de Deus é que nos conduzirá daqui para frente. E la vita di Dio ci condurrà da qui in poi. Essa é a diferença, voltando lá, essa é a diferença em Gálatas 5. Questa è la differenza, torniamo in Galati capitolo 5. Se você continuar vivendo na carne, Se continui a vivere nella carne, o resultado é nós nos mordemos uns aos outros, nos devorarmos uns aos outros e nós nos destruímos mutuamente. il risultato sarà mordere e divorarvi a vicenda e alla fine con tutti consumati gli uni agli altri. Ainda que a lei diz para nós servirmos uns aos outros em amor. La legge dice serviamo gli uni agli altri per mezzo dell'amore. Ainda que a lei nos diga amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Anche se la legge ti dice devi amare il tuo prossimo come te stesso. Mas nós não temos o poder de fazê-lo. Ma non abbiamo la potenza per fare ciò. Porque esse poder de amar, de servir uns aos outros está na vida de Deus. Perché la potenza di servire gli uni agli altri e di amare gli altri viene da Dio. Não é porque alguém ensina você a dizer você tem que amar o seu próximo, ao seu irmão, você vai amar. Non è perché uno insegna un altro devi amare il tuo prossimo, devi servire il tuo prossimo che tu lo farai. Talvez você ame aqueles na igreja que são mais amáveis. Magari tu ami nella chiesa coloro che sono più docili, Mas sempre você vai encontrar aqueles irmãos que você não consegue amar. ma sempre troverai qualcuno che tu non riesci ad amare. Esse sim, eu amo, aquele ali não dá. Ah, quelli io li amo, quelli là no. Nós somos da vida de Deus. Noi siamo della vita di Dio. Mas se nós vivemos pela vida de Deus, Ma se noi viviamo per la vita di Dio, nós servimos uns aos outros em amor. serviremo gli uni agli altri nell'amore. E amaremos o próximo como a nós mesmos. E ameremo il prossimo come noi stessi. Então embora o tempo já está quase acabando, eu vou então usar mais uns minutos com isso. Vamos voltar lá para Gênesis 1. Anche se il tempo già sta per finire, io vorrei tornare un'altra volta, Genesi capitolo 1. Versículo 2, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Alguma coisa aconteceu entre versículo 1 e versículo 2. Qualcosa è successo tra il verso 1 e il verso 2. Deus não cria a terra, a Bíblia fala, Deus não criou a terra para ser um caos. Dice che Dio non ha creato la terra per essere un caos. Deus não criaria a terra para ser uma coisa vazia. Non ha creato la terra per essere vuota. Mas a terra estava vazia e sem sentido. Caótica. Ma la terra era così, vuota e informe, caotica. Por causa da rebelião das criaturas
pré-adâmicas. per causa della ribellione delle creature pre-adamiche. Mas Deus não desistiu da terra. Ma Dio non ha lasciato, non ha desistito della terra. Sabe por onde você percebe que Deus não desistiu de alguma coisa? Sai come tu percepisci che non ha desistito della terra? É que o Espírito de Deus ainda estava aqui. È perché lo Spirito di Dio c'era ancora lì. Porque o Espírito de Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Perché lo Spirito di Dio è capace di fare qualunque cosa Ele é o sia. Espírito do Deus Todo-Poderoso. È lo Spirito del Dio onnipotente. Mas esse Espírito está pronto para executar a obra de Deus? Depende do comando. Ma se lo Spirito è pronto per fare la volontà di Dio, dipende dal comando. Ele precisa do comando do Pai. Lo Spirito ha bisogno del comando del Padre. O Espírito não faz qualquer coisa de uma forma autônoma. Lo Spirito non fa delle cose autonomamente. Ele depende do Pai. Dipende dal Padre E depende do Filho. e dipende dal Figlio. Quem é o Filho? Chi è il Figlio? É a palavra. È la parola. O Pai é a origem, procedência de tudo. Il Padre è l'origine di tutto. Vocês se lembram de Efésios capítulo 1, um termo difícil de entender? Vi ricordate di Efesini capitolo 1 un termine difficile da capire? Beneplácito. Beneplacito. Quem entende a palavra beneplácito? Chi capisce quella parola? É difícil entender, né? È difficile da O capire. beneplácito é exatamente aquilo que agrada ao Pai. È quello che aggrada al Padre. Em outras palavras, é a sua vontade. Cioè è la sua volontà, É o desejo do seu coração. è il desiderio del suo cuore. É dessa forma que eu quero explicar. Então, o Pai, a origem de tudo, quando o Pai quer, começa pelo seu beneplácito. Quindi l'origine, ciò che il Padre vuole, comincia con il suo buon piacere. Aí o filho, ele entende o que o pai quer. Quindi il figlio capisce ciò che il padre vuole. E o filho, então, ele exterioriza Quindi il figlio esteriorizza através da palavra. per mezzo della parola. E o espírito está pronto para executar. E lo spirito è presto per la esecuzione. Vocês entenderam que é assim que funciona? Avete capito come funziona? Ó Senhor Oh Jesus. Signore Gesù. Mas quando você e eu, quando cremos em Jesus, Ma quando io e te crediamo in Gesù e quando recebemos o Espírito de Deus, e quando riceviamo lo Spirito di Dio, nós recebemos só o terceiro da Trindade? ma noi riceviamo per caso solo il terzo della Trinità? E o segundo? E il secondo? E o primeiro? E il primo? Nós recebemos o Deus inteiro. Noi riceviamo Dio completo. Por isso que em Deuteronômio 8, Perciò in Deuteronomio 8, eu não tive tempo de ler aquele dia. io non ho avuto tempo di leggere quel giorno. Tem aquela figura lá? C'è quella figura? Tinha preparado, a IVPT tinha pedido para a IVPT preparar a figura de Deuteronômio 8 Dovrò chiedere all'IVPT di preparare quel das disegno. riquezas da boa terra, riquezas de água da boa terra. Delle ricchezze d'acqua della buona terra, del buon paese. Está no versículo 7. Si trova nel verso 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fontes e de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti. Você percebe que na boa terra, para ser uma boa terra, tem que ter riqueza de água. Per essere un buon paese, una buona terra, deve essere con delle ricchezze dell'acqua. Apareceu, né? Aí. Só que esse manancial de água está embaixo da terra. Solo questo, che il manantiale e la sorgente è sotto la terra. E quem vive na superfície da terra não se beneficia da água do manancial da terra, debaixo da terra. Chi abita sulla terra non si beneficia dall'acqua che c'è sotto. Mas um dia Deus mandou seu filho. Ma un giorno Dio ha mandato suo figlio. O Pai é o manancial profundo. Il Padre è la sorgente profonda. E ele mandou o filho vir até a superfície da terra. E lui ha mandato al figlio
sulla superficie della e terra abriu um canal de comunicação do manancial profundo à superfície da terra. e aprì un canale di comunicazione dal profondo verso la superficie E della o filho terra. então começou a jorrar água. Quindi il figlio ha cominciato a sgorgere dell'acqua. Ele disse para a mulher samaritana: se beber da água que eu lhe der, Gesù ha detto alla Samaritana, se tu bevessi dell'acqua che io ti darò, será quem beber da água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. chi verrà dell'acqua che io gli darò, sarà in lui una fonte che sgorgerà in vita eterna. Mas Cristo morreu há 2000 anos já. Ma Cristo ha morto 2000 anni fa. Graças a Deus que ele se tornou Espírito. Grazie a Dio che lui è diventato lo Spirito. O Espírito Santo é o ribeiro da água. Lo Spirito Santo è il fiume dell'acqua. E chegou até nós 2000 anos depois. È arrivato fino a noi 2000 anni dopo. Vocês estão entendendo? Avete capito? Então, o Pai é o manancial profundo. Quindi il Padre è la sorgente O profonda. Filho é a fonte. Il Figlio è la fonte. E o Espírito é o ribeiro. E il Figlio è il fiume. E você, quando crê, E te quando credi, você recebeu quem? a chi hai ricevuto? Você recebeu a água. Hai ricevuto l'acqua, Não? non è vero? A essência de Deus está na água. La essenza di Dio è nell'acqua. O Pai, o Filho e o Espírito é para poder chegar até você. Il Padre, il Figlio e lo Spirito è per poter arrivare verso E di te. quando chega você, e você recebe quem? Você recebe o próprio Deus. Quando arriva verso di te, cosa ricevi? Il proprio Dio, Como a essência. come la essenza. Por isso que em Romanos 8 ele fala, se o Espírito de Deus estiver em vós. Perciò Romani 8 Non è isso? dice, se lo Spirito di Dio Romanos 8, è in voi, Oh, meu Deus, que tempo está correndo. Vamos lá. Romanos 8. Romani 8, Ó, versículo 8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. verso 8 dice, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Vós, porém, não estáis na carne. Voi però non siete nella carne. Nós não andamos mais na carne. Noi non camminiamo più nella carne. Por que não andamos mais na carne? Perché non camminiamo più nella carne? Mas no Espírito. Ma per lo Spirito, E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Então, quem habita em nós? Cioè, chi abita in noi? Espírito de Deus. Lo Spirito di Dio. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Dice, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Então, Romanos 8 fala, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós e nós também temos o Espírito de Cristo. Quindi Romani dice che abbiamo lo Spirito di Dio abitando in noi, ma anche lo Spirito di Cristo. Então, tem dois Espíritos habitando em nós? Cioè, abbiamo due spiriti abitando in noi? Não, é a mesma essência da água. No, è la stessa essenza dell'acqua. Certo? Aí, versículo 10, tem outro elemento habitando em nós. Verso 10 c'è un altro elemento abitando in Se, noi. porém, Cristo está em nós. Ma se Cristo è in voi, Ué, é o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, ou o Cristo que habita em nós? allora è lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo o è Cristo che abita in noi? É um só. È solo uno. Né? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Versículo 11 tem mais um Espírito. Verso 11 c'è un altro Spirito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, Esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Não precisa complicar sua mente. Non devi complicare la tua mente. Deus está em você. Dio è in te. Cristo habita em você. Cristo abita in te. O Espírito está em você. Lo Spirito è in te. Você bebeu dessa água. Hai bevuto da quell'acqua. Por isso, Romanos 7, 37 a 38, como diz. Perciò Romani 7, 37 e 38, come dice, Vamos ler para facilitar a tradução. leggiamo,
João 7, 37 a 39. Scusatemi, Giovanni 7, 37 e 38. Senão ia complicar o tradutor aqui. Vamos lá. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E é tão fácil beber dessa água. È così facile di bere quest'acqua. Quem crer em mim, Chi crede in me, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Isso ele disse com respeito ao Espírito que é a fim de receber os que nele crescem. Disse questo dallo Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Quando Jesus falou aquela palavra, ele ainda não tinha passado pela cruz e nem a ressurreição. Quando Gesù ha parlato queste parole non aveva passato ancora per la morte e la risurrezione. Então, o Espírito esse Espírito não tinha sido dado. Quindi ancora quello Spirito non era ancora stato dato. O Espírito de Deus já estava lá. Lo Spirito di Dio c'era. O Espírito Santo havia concebido a Jesus, também já estava lá. Lo Spirito Santo aveva già concepito a Gesù, quindi c'era lì. E agora faltava introduzir esse elemento da morte e ressurreição de Cristo dentro do Espírito. Quindi mancava solo introdurre l'esperienza della morte e risurrezione di Cristo a quell'Espirito. Aí forma o Espírito customizado para o homem. Lì diventa lo Spirito customizzato per i credenti, Feito à medida para o homem. fatto alla misura dell'uomo. Porque agora o Espírito que nós recebemos dentro de nós, irmão, tem elemento da morte e da ressurreição de Cristo. Adesso, fratelli, lo Spirito che noi abbiamo ricevuto ha gli elementi della morte e della risurrezione di Cristo. É que não tem um tempo. Lá em Êxodo 30, mostra como é feito o óleo composto da unção. Non ho molto tempo, ma in Esodo 30 si vede come è stato composto l'olio della unzione santa. O Espírito de Deus é como um azeite azeite puro de Lo Spirito Santo è come l'olio puro, un in. E é acrescentado ao azeite puro 4 tipos de especiarias. E a quell'olio puro deve essere aggiunto 4 tipi di spezie. Mirra, La mirra, cinamomo, il cinnamomo, cálamo calamo e cássia, e la cassia. que tipifica as experiências de Cristo da morte e ressurreição. Tipifica l'esperienza della morte e la risurrezione di Cristo. Depois de adicionado, esse óleo se torna o óleo sagrado da unção, Dopo aggiunti, quell'olio diventa l'olio della unzione sacra, para necessidade, na medida da necessidade do homem. per il bisogno della misura del bisogno dell'uomo. Hoje está dentro de mim, dentro de você. Oggi è dentro di me e dentro di te. Ó Senhor Jesus. Oh Signore Gesù. O que fazer? Vamos lá. Andiamo. Vamos lá. Então, João 5, Giovanni capitolo 5, versículo 39. verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, E são elas mesmas que testificam de mim. ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Os judeus buscavam nas Escrituras, pela lei, tentando encontrar a vida. I giudei cercavano nelle scritture, per mezzo della legge, trovare la vita, Mas rejeitavam Cristo. ma rifiutavano Cristo. E a vida estava justamente em Cristo. Ma la vita era proprio lì, in Cristo. Então, seguir a lei sem Cristo é seguir meras regras. Ma seguire la legge senza Cristo è seguire solo regole. E o resultado não é amor,
resultado não é servir uns aos outros e nem amar o próximo. E il risultato non sarà amore, servire gli uni gli altri con amore, Mas é morder uns aos outros, devorar uns aos outros e sermos totalmente destruídos. ma è divorarsi gli uni agli altri ed essere completamente distrutti. Mas se você for nas Escrituras para buscar Cristo, Ma se vai alle scritture per cercare Cristo, você vai achar a árvore da vida. ma troverai l'albero della vita. Essa árvore da vida vai te dar a vida de Deus. Quell'albero della vita ti darà la vita di Ele Dio, vai te dar a vida eterna. ti darà la vita eterna. Nessa vida, a natureza de Deus que é amor. In quella vita c'è la natura di Dio che è amore. Você desfrutando da árvore da vida, o que resulta em você é o amor. Il godimento dell'albero della vita risulta nell'amore. Você não precisa fazer esforço próprio, você ama aos irmãos. Non bisogna sforzarsi per se stesso per amare agli altri. Não é uma questão de mudança de comportamento. Non è un cambiamento del tuo comportamento. A religião ensina a mudança de comportamento. La religione insegna che devi cambiare il tuo comportamento. Mas Deus quer dar a vida. Ma Dio ti vuole dare la A vita, vida de Deus. la vita di Dio. Essa vida vai conduzir você a se comportar pela vida de Deus. Quella vita ti condurrà a comportarti secondo la vita di Dio. Não adianta, como já disse lá em Portugal, não adianta você falar para um espinheiro produzir uva. Non serve, come ho detto in Portogallo, non serve che dirgli a una pianta di spini di essere l'uva. Dizer, ó, a partir de hoje você precisa produzir uva. Non puoi dire, oh, ascolta, da oggi devi produrre uva. E vamos estudar muito a Bíblia para você produzir uva. Studieremo la Bibbia perché tu possa produrre l'uva. Mas o espinheiro não produz uva. Ma la pianta di spine non produrrà uva. Mas se você falar para você não precisa nem falar para uma videira. Ma non hai neanche bisogno di parlare a una vite. Basta alimentar essa videira Basta nutrire la vite com alimento de Deus. con l'alimento di Dio E essa videira vai produzir uva. e quella vite produrrà l'uva. Produzir uva para Deus. Produrrà l'uva per Dio. E onde está a terra para Deus colocar essa semente de uva? E de dove è quella videira? terra dove Dio seminerà quella seme per l'uva? É o coração do homem. È il cuore dell'uomo. Por isso aqui na Itália, vamos procurar os corações italianos Perciò in Italia cerchiamo i cuori italiani para semear a palavra no coração. per seminare la parola nei cuori. Não é levar uma religião para eles, Non è portare una religione loro, mas semear a palavra ma seminare la parola do reino. la parola del regno, E essa palavra nos corações italianos che è la parola nei cuori italiani vão crescer. crescerà. Não é pelas regras ou comportamento, Non sarà per le regole dei comportamenti, mas é pela vida de Deus. ma tramite la vita di Dio. Mas de onde vem o suprimento da vida de Deus? Ma da dove viene quel fornimento della vita di Dio? Pela palavra. Dalla parola. Por isso, vamos suprir os italianos com a imersão na palavra. Perciò forniamo agli italiani la immersione della parola. Vamos ajudar cada Aiutiamo ognuno a receber a semente da a vida ricevere il seme della e vita alimentar cada com a palavra da vida. e a nutrire ognuno con la parola della vita. O reino vai se formar aqui na Itália. Il regno si formerà in Italia. Ontem nós estivemos aonde? Em Verona. Ieri siamo stati a Verona. A cidade estava cheia La de città turistas. era piena di turisti. Que lugar bom para semear a palavra. Che buon posto per seminare la parola. Comportagem. Col portaggio Vamos semear vida. seminiamo vita. Não levamos religião, Non portiamo religione, mas a semente da vida do reino. ma il seme della vita del regno. Para o Senhor usar o homem para dominar a terra. Perché il Signore possa usare l'uomo per dominare la terra. A Itália também precisa ser dominada pelo Senhor. Italia
deve essere dominata per il Signore. A igreja vai fazer esse trabalho. E la Chiesa farà quel lavoro. Que o Senhor abençoe as igrejas da Itália. Il Signore benedica le chiese in Italia. Vamos nos fortalecer. Fortifichiamoci. Pedir para o Senhor mandar mais trabalhadores. Chiediamo al Signore, manda più lavoratori. Ou melhor, aqui mesmo vamos extrair mais candidatos para o SEAP. Anche qua, dobbiamo portare più candidati per il SEPEF. E vamos ter mais semeadores E avremo più seminatori para semear a vida, per seminare vita, apressar a volta do Senhor. no? E affrettare il ritorno del Signore. Amém. Amen.